Queridos ouvintes, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um motivo de alegria de mais uma vez poder compartilhar a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mesma palavra é a palavra que um dia me libertou dos grilhões do inferno. E hoje eu estou aqui. Eu não sei como se encontra a sua vida, mas eu sei, se você guardar a palavra te guardará. O versículo que eu vou trazer para a meditação dos irmãos é Atos 13, verso 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliador. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé procônsul. Somente até aqui, os irmãos. Então a palavra de Deus diz que Paulo ali, em Pafos e Barnabé, pregando a palavra de Deus, tinha ali um certo homem, que o nome dele era Elimas, que interpretara, mas ele chamava ele de Bar-Jesus. Ele era um mágico, usado pelo diabo. As pessoas que passavam ali, ele procurava perverter as pessoas com doutrinas de demônios, com doutrinas contrárias à palavra de Deus. E não é diferente no nosso meio. Estamos vivendo num tempo onde as pessoas procuram magia negra, macumbaria, feitiçaria, em vez de procurar o autor e o consumador da fé. E essas pessoas estão correndo um grande risco, porque somente Jesus, ele tem a solução do nosso problema. Muitas das vezes também, muitas pessoas vão até Jesus para procurar coisas materiais. Pensam que Jesus é um Aladim para fazer o que eles querem. Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário, não para te dar o que você quer, mas pela graça e pela misericórdia dele, ele se entregou naquela cruz do Calvário, para que você alcançasse a salvação. Mas como eu terei a salvação? Mateus 7, verso 13, a palavra de Deus diz: entrai pela porta estreita, aonde o caminho apertado, que conduz à vida eterna. Mas larga é a porta, espaçoso é o caminho, que conduz à perdição, e são muitos os que encontram. Então certifique-se qual o caminho que você se encontra nesse momento. Cuidado para entrar em caminhos que não são os caminhos de Deus. O homem tem sonhos, o homem tem meta, mas os sonhos, os caminhos perfeitos estão na mão de Deus. Ele sabe o que prover para a sua vida. Mas Jesus, ele não veio para te dar carro, casa, chave de carro, de moto. Não. Jesus, ele veio para salvar a sua vida da morte, do lago de fogo. E a palavra de Deus diz em Hebreus, verso 1. Hebreus 2, verso 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Então a palavra de Deus diz: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação?
Então, a palavra de Deus diz: como escaparemos nós se nós negligenciarmos a palavra de Deus, se nós não dermos ouvidos à palavra de Deus? Aquelas pessoas que muitas das vezes falam do amor de Cristo para você, falam do amor de Cristo nas igrejas, às vezes você endurece o coração, às vezes você vira as costas para a palavra de Deus. Muito cuidado, porque em Romanos 1:28 a palavra de Deus diz: por haveres desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma condição mental para praticar coisa inconveniente. Muito cuidado, irmão, porque muitas pessoas lembram só no Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de graça, mas esquece do Deus da justiça, o Deus da espada. E no dia que Jesus voltar, não vai ter misericórdia mais. Quando a vida é esperança, meus queridos irmãos. Jesus, Ele é amor, é verdade. Jesus me resgatou das drogas. Jesus me resgatou deste mundo perdido. Ah, se não fosse o amor dele por mim. Mas certamente, se eu tivesse negligenciarmos, se eu não tivesse dado ouvido pela palavra de Deus, eu já estaria morto. Mas pela graça de Deus Ele me resgatou. Então não negligencie a palavra de Deus. Cuidado com a doutrina de demônios. Muitas doutrinas que estão sendo pregadas, que você dá tanto, você vai conseguir isso, que se você fizer isso, você vai ter aquilo, você vai ter aquilo outro. Isso é uma grande mentira. Em Timóteo, 1 Timóteo 4, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: medita essas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina de Cristo. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo e como aos ouvintes. Então, medita nessas coisas. Guarda a palavra de Deus e ela te guardará. Ela será lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Esta é a mensagem que eu vim trazer para os ouvintes, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, meus irmãos.